Tudo bom, pessoal? Vamos dar continuidade, tá certo? Na criação do nosso inventário. Eu tinha feito aqui esse negócio dos slots, certo? Só que eu fiz de forma errada, certo? Aqui o nosso slot, eles estão ocupando, cada um ocupando a mesma posição no nosso, nessa região aqui, entendeu? Eu preciso colocar a imagem, a imagem não, colocar o slot de imagem nele, certo? Então a gente vai apagar tudo aqui. Aí eu vou estar criando um image, certo? Onde eu vou dar o nome de slot aqui, tá bom? Aí aqui no meu item eu vou utilizar essa grid. Só que a grid aqui eu vou zerar tudo, certo? Para poder a gente retornar para o que a gente estava. Aí eu vou fazer o que? Aqui eu já testei, eu sei que o tamanho é basicamente esse daqui, certo? A gente só precisa estar modificando um pontinho aqui e aqui, certo? Aí eu vou fazer o que aqui com o meu slot. Eu vou colocar ele como transparente, tá bom? E eu vou criar o meu outra image, certo? Onde eu vou estar colocando exatamente os itens aqui, tá bom? Deixa eu só colocar itens botão. Aí eu vou precisar estar criando uma grid também da mesma forma aqui. Essa minha grid vai ter esse tamanho, certo? E aqui é o meu objeto, onde ele vai ser o objeto que a gente vai utilizar, né? Vou só colocar aqui um helmet, por exemplo, certo? Aí aqui também, da mesma forma dos itens equipados, eu vou precisar estar apagando todos eles e vou criar um image aqui. Onde eu vou colocar aqui no meu grid a mesma coisa. E só diminuir o tamanho aqui. Pronto. E aqui vai ficar. Isso é qualquer objeto, certo? Deixa eu mudar aqui. Essa imagem só para poder a gente, quando for testar,
colocar outra coisa. Tá? Aí aqui vai ser o meu prefab, esse botão que a gente criou aqui. Esse é o nosso prefab. Tá? Aí eu posso até apagar ele. E isso daqui, que é o nosso objeto, eu vou realocar ele. Certo? Fizemos 20 posições. Aí aqui a gente vai ter que tá dando uma mexida aqui no espaçamento, depois faz essa movimentação. Na outra aula eu mostrei, né, como é que fazia, tá certo? Para poder a gente vir logo pro... Agora aqui eu vou posicionar, onde eu posicionar vai ficar o nosso objeto, certo? Vamos lá que eu vou criar um script. Aí a gente vai fazer o que? Criar o script. Vou chamar o script de draw item com I minúsculo, certo? E vou adicionar esse meu item button aqui. Tá? Ah, eu esqueci de uma coisa. Aqui a gente vai criar um botão, tá? Pronto. Aí apliquei, pessoal. Vai ficar assim mesmo. Vamos abrir o nosso script draw item, certo? Aqui no nosso draw item eu vou precisar utilizar o que? A gente vai criar um public static game object item begin drag it, certo? Aí eu vou criar também um vetor e por último transform. Start parent. Para poder a gente utilizar essa nossa funcionalidade aqui que a gente vai fazer, a gente precisa implementar isso aqui, ó, using unit engine ponto aí event system systems, certo? Aí aqui, além do mono behavior que a gente vai se referenciar, como a gente sempre faz, a gente vai referenciar também y begin drag handler y drag handler
e y and drag handler, certo? Se ele vai ficar mostrando, ele fica mostrando normalmente o aqui que está dando erro, certo? Por quê? Porque ele precisa que seja implementado uns métodos para poder ele entender e compreender o que a gente está utilizando. Então vamos criar esses métodos aqui. Public void onBegin drag, abre parênteses, pointer event data é obrigatório, certo? Funcionar dessa forma aqui. Está escrito dessa forma, senão eles vão dar erro aqui em cima, certo? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Porque a gente vai só modificar aqui um drag e on and drag, tá? Pronto, agora aqui tá tudo certo. Agora vamos continuar. Eu vou implementar agora o item begin drag. Pera aí. Só colocar minúsculo, facilitar a minha vida. Begin drag vai ser igual ao game object. Start pos ser igual a transform.position e o start parent o transform.parent, certo? Aí aqui vai ser apenas o transform.position, onde a gente vai ficar fazendo a leitura do mouse que a gente pegou no mouse, certo? Input mouse position, e aqui no caso é para a gente colocar na posição que a gente quer. Eu vou colocar o item begin como null, e aqui vai ficar a condição para saber se o nosso ícone está na posição correta. Position igual a start pos. Vamos ver. Deu um erro aqui. Meu transform.position, porque eu coloquei o transform maiúsculo aqui.
Ponto. Dando play, vou já consigo pegar o meu item aqui e mexer com ele na cena, certo? Então vamos lá, continuar. Agora eu vou criar um novo script para ser um slot onde a gente vai estar armazenando não, colocando o nosso item na posição correta, certo? Slots. No slot a gente também vai utilizar esse Event System, certo? Aqui. E aqui a gente vai colocar Y drop handler, certo? Eu vou tirar essas informações. A gente vai ter um método para utilizar esse iDrop agora. OnDrop pointer event data Agora eu vou criar aqui. Calma, volta. Aqui. Public Game Object item get if transform ponto child count maior que 0. Aí return transform ponto get child 0 game object e aqui o return null, certo? É sempre necessário. Aí, por enquanto a gente vai ficar, eu vou colocar agora a condição aqui, if for diferente o item, vai ter um drag item ponto item begin drag it ponto get component drag item. Aí aqui ainda falta complementar, tá certo? A gente vai complementar depois aqui, tá bom? Agora a gente vai retornar lá para os nossos itens, que aqui a gente vai estar implementando agora a condição para saber qual que é o slot correto. A gente vai verificar se o slot do nosso item
é compatível com o slot do nosso local que ele está tentando colocar. Então a gente vai copiar isso aqui. A gente vai colocar aqui enum item type, certo? Aqui no type. Não. Item type. Slot type. No lugar do item type vai ficar o slot type. E aqui slots type, certo? Aí aqui a gente vai modificar os nomes, né? Vou colocar o capacete, a armadura, as luvas, botas, certo? E assim a gente vai colocar por diante depois todos os itens a gente coloca aqui nesse local, tá certo? E agora, da gente salvar, aqui ele vai, deixa eu ver qual foi esse erro aqui. Obviamente ele ia dar esse erro aqui, mas aqui, ó, quando a gente voltar e vir nos itens, agora os itens possuem. E por que não apareceu? Tá ele aparecendo aqui. O enum. Depois a gente vê o que foi que não apareceu. Mas é para ela funcionar e aparecer para dizer qual que é o slot que ela vai estar conectado. Tá? Cadê no código? Sim, pessoal. Continuando. Bom, agora deu certo. Viu? O slot type, capacete, armadura, luva, bota, certo? Foi porque eu tinha aqui escrito draw item, certo? Draw significa outra coisa. A gente está fazendo drag, que é a transformação de mudança de slot dos itens. Então eu acabei mudando. Eu apaguei todo que a gente tinha escrito e fiz de novo para colocar o nome corretamente da nosso script, certo? De drag, porque senão aqui ia dar errado, certo? É só para poder ficar compatível o nome com o que a gente estava fazendo, eu mudei para drag, certo? Agora, continuando o que a gente estava fazendo, a gente vai voltar aqui para o drag e vai referenciar o item, certo? Public item, né? Aí eu vou inicializar ele aqui, get component image, certo? Lembrando que sempre quando a gente vai colocar um image, a gente precisa usar a end UI, certo? Vamos já colocar. Calma.
sprite igual a icon, item.icon. Aqui ele vai, a imagem da nosso botão vai ficar igual a imagem do ícone lá que a gente referenciar, certo? Então vamos lá. Using Unity Engine. UI. Certo? Agora vamos voltar lá para o nosso slot. Né? E eu vou criar agora aqui, como aqui no item, a mesma coisinha, para poder a gente colocar e ficar testando se é compatível os dois, certo? Então o nosso slot vai ter uma informação do tipo que ele é e o nosso item vai ter um também, referenciando de item. E a gente precisa ver se os dois são a mesma coisa. Só que aqui o slot a gente tem um inventário, que é quando a gente não está utilizando nenhum dos slots de equipamento, certo? Que a gente vai utilizar ele. Então agora a gente vai voltar, deixa eu salvar aqui logo, voltar lá para o drag item, certo? E a gente vai criar esses dois métodos aqui. Public é só um método, né? É duas condições. Set parent. Aí. Transform slot. Transform e slot vai chamar slot. Agora que a nossa primeira condição vai ser item ponto slot type ponto na string. Ótimo, velho. To string igual a esse slot que a gente quer saber, certo? Aí caso a gente não vá utilizar, vamos dar um else if, onde isso aqui vai ser igual a um inventário. Eu coloquei lá inventory, certo? Vamos colocar aqui o que ele vai fazer. Transform.set parent slot transform e item ponto get action para ela fazer. E aqui a gente vai só fazer a modificação, caso seja do inventário, certo? Essa parte é a parte mais louca que tem, não, Maria?
Deixa eu ser totalmente louco na cabeça. Aí agora aqui, no nosso slot, a gente vai concluir essa parte, referenciando essa parte do nosso drag item. Ponto. Set parent transform vírgula this. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tá tudo certo. Os erros. Okay, let's. O que é que tá dando errado? Meu Deus. Não sei mais. Pausar para poder ver o que é que tá de errado. Aqui a problemática é só o N que eu esqueci aqui. Aqui eu não tinha colocado que era void, como era um método. Então obviamente ele deu erro, set parent. E foi só. Isso daí. Agora a gente vai vir aqui, aí precisamos referenciar para saber qual que é o tipo de item, né? Que é o. Então vou pegar aqui, certo? Os nomes então dos melhores, mas posso colocar como para ser um capacete, certo? Eu vou optar para a imagem ser do capacete. Então, quando a gente der o play, ele vai mudar para a imagem do capacete, né, que é o item que a gente quer. E aqui na minha imagem, eu vou colocar o script do slot. E agora a gente vai definir o slot como capacete também. Certo? É só ver se está escrito da mesma forma. Aqui nessa sala de TI a gente tem a Dá o Learning, que é play. a nossa agência que desenvolve e encaminha o aluno para o meio profissional. Se futuramente o aluno quiser se encaminhar para o mercado de trabalho a partir de 14 anos, a Bidex pode fazer Maximizar esse encaminhamento, mas isso é algo para o futuro, certo? ele. Aí aqui a gente tem sala de atendimento, essas duas aqui, essa aqui é a top-end geralmente, que é a mais bonita de todas, gostou? Isso. Aí aqui nessas duas recepção. Pronto, pessoal. Tava só errando nisso aqui, ó. O drag item eu tinha colocado slot transform aqui e aqui embaixo. Aí eu tava fazendo com que o nosso item ele só fosse, reconhecesse o valor e não salvasse, entendeu? Não ficasse preso aqui. Mas agora deu certo. Eu adicionei também um grid aqui na nossa no slot do nosso onde a gente posiciona o nosso item, certo? É interessante sempre a gente colocar no Media Center para poder ele caber direitinho, certo? Vamos aqui. As outras posições. Aí aqui dá certo.
certo? Aqui ficou tudo certinho, tá vendo? Aí depois, aqui tá só para um, né? Depois é necessário que seja criado para cada um deles um item equipado. Aí aqui vai ser dado o nome específico dele, de qual que ele é, certo? E assim a gente vai posicionando tudinho, tá bom? Beleza, pessoal? Até a próxima aula e tchau, tchau.